Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas 19:13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam dos doutrinadores e médicos as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem no dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda,
que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores da inspiração, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que nós, dessa forma, possamos compreender as leis que é a vida espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da glória, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, muita paz a todos. Boa noite. Então, a gente viu a semana passada que as reuniões mediúnicas, elas são realizadas para os nossos irmãos desencarnados. E os encarnados, doentes, que estão em tratamento, não devem comparecer presencial, porque não existe necessidade disso. Nem existe também a educação da parte deles, para poder entender o que está se passando. Isso também não vai adiantar em nada em relação aos irmãos que estejam influenciando. Muitas vezes pode até agravar, como a gente vai ver logo mais adiante. E em relação ao desencarnado, ao encarnado, a gente deve fazer muitas outras tarefas que existem dentro da casa espírita. Para com os desencarnados, a gente só tem uma direta, vamos dizer diretamente, que é a reunião mediúnica. Para os encarnados, a gente tem várias que diretamente podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para que eles melhorem naquela parte que precisam se corrigir. Então, a gente viu a semana passada que, quanto ao encarnado, ele deve ser assistido por reuniões evangélicas, de estudos, nos passos, na água frutificada, nas orações, trabalhos fraternais de várias qualidades. Levar os encarnados para as reuniões de desobsessão pode agravar o processo, porque não estão preparados para receber as agressões que os desencarnados venham a fazer. Em tais casos, não há também o esclarecimento do espírito necessitado, que fica mais enraivecido ainda com a situação. Então é isso que acontece, por isso que eles não devem participar. E se você está participando de alguma reunião espírita, que isso seja aberto, é bom que você entenda que isso aí é antidoutrinário. Isso não é uma reunião espírita, é uma reunião de mediunismo. E aí a coisa fica complicada. Porque toda vez que eu estou fugindo dos padrões doutrinários, eu estou me comprometendo com a esfera negativa da vida. E é muito delicado isso. Veja que, quanto ao encarnado, nós temos essas opções aqui que eu vou falar para vocês. Reunião evangélica. Reunião evangélica é a reunião do estudo do Evangelho. Esse Evangelho segundo o Espiritismo que a gente tanto faz dentro da casa espírita, e que, diga-se de passagem, é o que é mais direcionado. Aqui na nossa casa a gente tem esse estudo evangélico, tanto na segunda quanto na sábado. Entenda que a reunião evangélica ela vai focar o desenvolvimento afetivo da pessoa.
O espírito em si, ele tem 3 grandes ferramentas para a inteligência: inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência volitiva, que é a volição. Quando a gente fala no evangélico, a gente está falando do estado afetivo, é o estado moral da criatura. Vocês veem no livro dos Espíritos Nossos que ele é dividido em 4 volumes. Volume 1, 2, 3 e 4. No volume 3 você tem das leis morais. São as 10 leis morais que a espiritualidade trouxe para nós. Pois é justamente dessas 10 leis morais, desse terceiro volume do Livro dos Espíritos, que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no desenvolvimento dessas 10 leis morais, com declarações, exemplos, explicações de como funcionam essas leis morais na vida cotidiana das pessoas aqui na Terra. Então, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente está fazendo um convite, entendeu? Que você vai estar estudando, você vai estar indo atrás de informações novas que você não tem, entendeu? Para que essas informações cheguem a ser refletidas por você, isso gerar uma aprendizagem. Todo estudo visa aprendizagem. E isso é uma das coisas mais delicadas que tem. Porque, veja, presta bem atenção. Você, quando vai na escola, você vai estudar lá, você pega a sua bolsa, tem os livros lá dentro, tem caderno, tem um monte de coisa, entende? Todo mundo, o legal é para a escola desse jeito, faz tarefa em casa, e tal. Pois é. Aí a gente vem para participar de reuniões evangélicas, nem o Evangelho traz. Não está nem aí para o conteúdo. Ele quer que saia alguma coisa ali, que vai ser lido, explicado, seja lá o que for, entende? E que ele não vai ter que fazer nenhum comprometimento da parte dele para ter um esforço pessoal de dizer: eu vou estudar isso aqui antes, ou vou estudar no momento, ou eu vou chegar mais cedo para ler o que vai ser explanado. O que eu quero dizer é que as pessoas não valorizam o que é feito por elas, nem do ponto de vista espiritual doutrinário, nem pelo esforço do movimento espírita que está tentando trazer um conteúdo novo, moral, porque ali tem as leis morais, entende? Para que acrescente algo à moral pessoal daquela criatura. Porque presta bem atenção, no planeta de provas e expiações, todos nós estamos passando por conflitos morais. Não tem um que não tem. Todo mundo está passando. Aí a gente fica se perguntando, o que é que a doutrina espírita está servindo para esse frequentador, que não faz nenhum esforço de agregar algum conteúdo ético que está sendo transmitido, para que ele reflita nessa ética e isso venha agregar algo nas suas qualidades morais. Jesus falou o seguinte: conhece a árvore pelo seu fruto. Não é pela folhagem dela, como a gente falou, é pelo fruto. O fruto é o comportamento da pessoa. Então, como a pessoa se comporta dentro da casa espírita, a gente sabe o envolvimento que ele está tendo. A gente sabe o interesse da parte dele. Porque presta bem atenção, gente. Se você acha que você não vai ter que fazer esforço nenhum e que os espíritos vão fazer tudo para você, você está enganado. Eles não vão fazer nada disso. A gente já está cansado de falar para vocês que nossos anjos da guarda, e até que fala isso, é a voz da consciência que fala no interior de cada um de nós. Está lá no livro dos Espíritos isso. E essa voz da consciência vai falar algo que eu entenda. Porque ela pode falar algo que eu não, se eu falar algo que eu não estou entendendo, o que vai adiantar? Então, para eu entender algo que ele vai falar, ele vai usar de conteúdos próprios, meus, cognitivos e morais, para que ele
usando esse dicionário que tem no meu espírito, traga uma informação, uma ideia, uma mensagem que você é capaz de entender. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais conteúdo você tiver na sua cabeça, no seu espírito, mais fácil vai ser a comunicação do teu anjo da guarda contigo. Quanto menos conteúdo tiver, mais difícil vai ser. Então, para você ter bastante coisa nesse teu dicionário espiritual, você tem que ter estudado bastante. Tem que ter se esforçado para entender esse estudo. Porque é nesse momento em que você está procurando ser alguém melhor, que você está se elevando para tentar compreender o que é verdadeiramente educativo na sua vida, que teu anjo da guarda vai estar justamente nesse momento, trazendo e projetando opções, para que você tenha pensamentos dedutivos, que vai nascer da argumentação e da abstração de você com aquele estudo. Você está usando a sua razão. Então, procura estudar o Evangelho, sabendo que ali tem leis morais que nós devemos praticar. Olha para aquele conteúdo que tem ali e entenda. Aquilo ali é um livro de ética, para que a sua moral se enriqueça no meio daquilo. Porque esforço pessoal seu para ser moralmente melhor, você também não está fazendo. Porque se estivesse fazendo, você estava se dedicando ao estudo ético disso com afinco, com determinação, com esforço, com garra, com engajamento. É assim que a gente tem que entender. Então é para isso que servem essas reuniões evangélicas. E quanto mais você estudar, se esforçar, aprender, se dedicar, mais você vai estar atraindo para junto de vocês bons espíritos. E quanto mais bons espíritos você tiver, como Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Quanto mais espírito bom tiver do teu lado, mais distantes vão estar os negativos. Mais fácil vai estar para você realizar o trabalho. Porque você já está se libertando do que é negativo em você e daqueles que querem explorar o teu negativo. Então faz um esforço de tua parte. Vem para essas reuniões evangélicas, sabendo que a cada uma delas que você vier participar, você tem que sair com algum conteúdo ético elevado que esteja tocando no teu interior e que você precisa reformular padrões pessoais. Se você não fizer isso, não adianta de nada. A informação vem, passa e vai embora. E você não vai melhorar em nada. E aí? De quem é a responsabilidade? De cada um. Porque a informação está vindo. A gente está projetando o conhecimento informativo. A gente está tentando fazer com que essa informação seja o mais possível digerida pela cabeça de cada um de vocês, para que diante dessa informação que está sendo projetada, você traga para dentro de você uma informação refletida na sua vida. E refletindo isso na sua vida, sua consciência vai trabalhando isso novo, edificante, com aquilo que você precisa melhorar, e você vai fazendo um juízo de valor dessas informações todas, e a tua consciência vai aos poucos concordando, colocar aquilo ali em prática, e assim você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso é tão grave que André Luiz, no livro Reflexões, que ele faz junto com minha mãe, ele diz que o espírita tem que fazer uma avaliação pelo menos de 3 em 3 anos. E se ele nesses 3 anos olhar para o que aconteceu na vida dele, ele vê que ele não melhorou em nada do ponto de vista moral, evangélico, fica tranquilo que ele está em obsessão. É só isso que ele diz. Então,
Cada um escolhe aquilo, sabe? Porque a gente está mergulhado nesse posto de formação. Mas de que é que está servindo isso para a vida pessoal de cada um? Então, é para isso que servem essas reuniões evangélicas. Depois a gente faz reuniões de estudo. Se aqui fala do ponto de vista afetivo, aqui fala do ponto de vista cognitivo. Estudo, trazer conhecimentos novos, conhecimentos do mundo espiritual. E isso é de fundamental importância para a gente. E qual é a parte do Livro dos Espíritos que fala a respeito disso? Aqui nos toca mais de perto uma relação ao mundo espiritual, que é o que deu origem ao Livro dos Médiuns. É aí que está a parte científica da doutrina. Parte científica que todo mundo tem. Porque todo mundo tem pensamento intuitivo. O tempo inteiro na cabeça de você está chovendo um monte de pensamento aí. Pensamentos contraditórios, pensamentos bons, pensamentos que não são bons. E aí você tem que fazer essa filtragem desse pensamento. Porque é aí que está a tua capacidade de tomar decisão para usar a tua vontade. Você analisar as opiniões que estão chegando na tua cabeça, saber discernir o que cada uma tem de bom, tem de ruim, saber entender a consequência de cada opinião na sua vida, para que você faça uma escolha consciente. Isso que a gente chama de mediunidade intuitiva, que você está usando na sua vontade. Então esse livro dos médiuns, esse livro que fala do mundo da vida espiritual, que é a parte 2 do nosso livro dos Espíritos, é peculiar a todo ser humano, porque todos nós somos médiuns. Todos nós recebemos as 4 classes de espírito que Kardec fala nessa parte do livro em relação ao nosso anjo da guarda. No final ele diz que todas criaturas aqui na Terra têm 4 classes de espíritos envolvidos diuturnamente com todos nós. O anjo da guarda, que é sempre bom, superior, elevado, que está o tempo todo à nossa disposição. Ele esquece dele para trabalhar na evolução nossa. Depois tem os espíritos familiares que estão abaixo do nosso anjo da guarda, não tão elevados, mas todos bons. E o nome já diz familiares, porque são nossos familiares espirituais, que trabalham pelo nosso crescimento. Então esses dois são sempre positivos e estão sempre à nossa disposição. Temos também os espíritos simpáticos, que são tão bons e tão ruins quanto nós mesmos. É o que a gente classifica como obsessão não odiosa. Eles não têm ódio da gente, mas também não querem que a gente evolua. Porque se eu for evoluir, eu vou parar de fazer as coisas materiais que eu gosto tanto, e eu não fazendo as coisas materiais, eu não vou estar fornecendo para eles os fluidos que eles também gostam, porque eles estão no mesmo patamar evolutivo meu. Então é uma obsessão, e é a obsessão mais frequente que existe em qualquer canto da terra por onde você estiver. É essa obsessão que nos cativa a uma fascinação. Ele vai te estimular para que a tua vontade, do ponto de vista humano, esteja sempre atuante. Porque quanto mais você realizar essa vontade humana, que te dá sensações de alegrias e de prazeres no mundo material, em que você está mergulhado, ele também está se iludindo com esses fluidos que você está projetando para ele. Exemplo de uma obsessão não odiosa, no livro de André Luiz, Sexo e Destino, está lá Moreira, desencarnado, e o Cláudio encarnado. Todos nós, espíritos simpáticos, tão depravado o Moreira quanto depravado o próprio Cláudio. Amava a própria filha, os dois, de encarnação passada, e os dois juntos seduziram a própria filha. Amavam beber, tomar bebida alcoólica, e os dois deliciavam tomando suas lavadas de uísque no final de semana. Está lá no livro, você vê. Isso é uma obsessão não odiosa. Esses são espíritos simpáticos. Vai ver a qualidade de Moreira qualquer. E depois você olha para você e diz, e eu?
Esses que me acompanham com essas coisas que eu gosto aqui do ponto de vista material, é o mesmo que lá. Depois você tem a obsessão odiosa, que é essa que as pessoas se importam. É odiosa porque vai bater de frente contigo, vai querer te prejudicar, vai querer acabar contigo. Então essa, aí o encarnado não gosta, porque vai estar justamente indo de encontro com tudo aquilo que ele quer curtir na vida. Entende? E nessa obsessão odiosa, você tem um exemplo dos médicos que até nos fala, de 4 classes de espíritos que acompanham muito essa obsessão odiosa. Primeiro, eles vêm por vingança. Coisas erradas que a gente faz e que prejudicam eles. E eles vêm tomar satisfação. Segundo, eles vêm por inveja. Porque incomoda aquele que é inferior, fica olhando, vendo os outros indo adiante e ele ficando para trás. Entenda, inveja é aquela sensação de desgosto ou raiva que a pessoa sente com a posse ou o sucesso dos outros. Quantas vezes você aqui não ficou desgostoso quando viu alguém que você não tinha lá muito afeto progredir? Pois é isso da inveja. Depois vem aqueles classes de espíritos que são os opositores do bem. Fazem de tudo para encontrar luz, encontrar Jesus. E é como o Chico falou, em qualquer canto da terra, você abrir o Evangelho de Jesus para aprender alguma coisa, vai vir uma avalanche de espírito inferior para te desviar daquilo ali. E a 4ª classe de obsessão odiosa, que eu achei mais interessante, e que Kardec deixa exemplo lá, que aconteceu com ele, são aqueles espíritos que vêm para aqueles encarnados que são covardes. Obsessão por covardia, falta de energia moral para fazer o que é certo. São pessoas pusilânimes, não têm firmeza de propósito, são verdadeiros Maria vai com as outras. Apertou, ele deixa a coisa acontecer. Pessoas desse jeito sofrem essa obsessão, que ele chama de odiosa, por covardia. E são muitos os que são desse jeito. Muitos. Muitas pessoas chegam no consultório da gente, às vezes nos conhecem, e a gente conversa de espiritismo, e convida eles e diz: não, tenho medo disso. Covardia. Faz tudo que é errado, mas fala de espírito tem medo. É assim que acontece a coisa, sabe? E eu falo para ele: um dia tu vai ser espírito, como é que vai fazer quando você chegar lá? Vai ter medo de você? Você tem medo do seu pai, da sua mãe? Tem medo da mulher, do filho? Então, você vai ter que conviver com ele, vão ter que morrer também. E aí como é que fica a coisa? Então, isso mostra o tanto que a pessoa vive iludido, o tanto de covardia que tem a criatura para não ir em busca da verdade. Então, essas reuniões de estudo servem para isso. E a gente tem que estudar essa mediunidade. Porque o tempo inteiro, na tua cabeça, você mesmo sabe, a respeito de qualquer fato ou circunstância, você tem pensamentos elevados, pensamentos degradantes. Aí a pessoa pergunta: e aí, onde é que fica o meu pensamento? Seu pensamento fica na sua escolha. Aquilo que você escolher, se vai ser edificante ou degradante, é você. Você é isso. Entende? É a escolha que você vai ter que fazer. Quando eu escolho uma coisa, eu digo: é isso, e o resto todo é de mim. Então, qual é a tua escolha em relação à tua função, do teu lar, com teus amigos, do teu cônjuge, com teus filhos, no teu trabalho? Qual é a tua escolha? Tu escolhe aquilo que você é. Não adianta dizer: mas é porque o meu obsessor faz isso. O obsessor não faz nada.
Ele aproveita o que você tem. Ele vai apenas sugerir. Você vai perceber e você, como é inteligente, vai assimilar ou não assimilar a escolha de você. Então é para isso que serve a reunião de estudo, para que você compreenda o que é o mundo espiritual. E diga-se de passagem, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo chamado Passamento. Passamento, para quem não sabe, significa o falecimento. Eu não sei porque Kardec usa o passamento. O falecimento fica mais fácil, mas o passamento. Mas não, é o falecimento. Quem não vai falecer? Pois então, se você é espírita, vá ler aquele troço, porque você vai passar por aquilo. Então, 4 fatos importantíssimos que influenciam diretamente o nosso falecimento. Primeiro, é a idade com que eu vou morrer. Se eu for morrer novo, cheio de fluido vital, vai ser difícil eu me desprender, porque eu estou muito apegado com fluido, tem fluido em demasia. Se você vai morrer velho, não, velho, engraçado, é um capo, né? Não tem mais nada, está tudo se acabando, não tem mais nada. Então, é até um alívio morrer. Largar a carcaça que já está toda carcomida, está entendendo? E respirar um ar diferente. Então, fica mais fácil você se desprender quando você não está velho. Então, você vai morrer novo ou vai morrer velho? Isso aí é importante. Se a morte vai ser súbita ou vai ser uma morte lenta. As pessoas dizem que é morte súbita. Ah, não quero sofrer. Vai ser papuf. Morte papuf, né? Mas a morte papuf é apenas 10% das mortes. 90% das mortes a pessoa morre sabendo que está morrendo. 10% ela morre de acidente, infarto, trauma de crânio, alguma coisa na cabeça dele, algum troço desse jeito, tá entendendo? Então, morte súbita, você não percebe que morreu ainda. É mais difícil você se desprender. Morte lenta não, você está sabendo que está morrendo todo dia um pouco. É uma graça de Deus quando a gente fica velho. Sabe que está morrendo, está se acabando. É daqui para pior, não tem boca. Então, isso ajuda o teu desprendimento. Mas esses são 2 fatos mais leves que ajudam o desprendimento do mundo espiritual do falecimento. O de mediana importância é o conhecimento do mundo espiritual. Quanto mais você conhecer o mundo espiritual, mais fácil fica você se desprender e ter consciência do mundo espiritual, que você é um espírito. Se você for ler o livro Obreiros da Vida Eterna, o exemplo de André Luiz a respeito disso é justamente assim. Você vê que as pessoas que têm mais conhecimento espiritual, o desprendimento é tão ele é tão fácil que no último caso é a própria pessoa que rege a morte dela com o desprendimento, que é um espírito que tem grande conhecimento do mundo espiritual. E por fim, o fato mais importante, que supera todos esses, é quando você é um trabalhador do bem. Para esse que é trabalhador do bem, nunca vai faltar assistência, de maneira alguma. Trabalhador do bem, aquele que faz só coisa boa, que traz utilidade e benefício, aquele que vai ser lícito, verdadeiro, correto, aquele que vai ser justo, vai receber o que tem direito, porque cumpriu o que era devido, e é uma pessoa que pratica, ele é equânime diante das circunstâncias da vida. E aquele que trabalha valores morais, esse está bem na vida. Então você tem que estudar essas coisas. Para você se preparar para chegar no mundo espiritual, porque você vai morrer, meu filho, mais cedo ou mais tarde vai morrer. A gente tem nesse livro Obreiros da Vida Eterna, o caso do rapaz, ele está com tuberculose, está deixando 2 filhos pequenos. Se você ver a beleza, e ele é espírito também, a beleza que é o desencarne dessa criatura, que ele já parte lúcido para o mundo espiritual, já chega lá no mesmo dia, no posto de socorro, quando é levado, já começa a trabalhar lá no posto de socorro, junto com os outros. É uma coisa de louco, meu. Então, por que é que a gente não vai estudar? Porque tem medo?
Medo de uma coisa que você sabe que vai morrer, vai ter que chegar do outro lado. Medo que você sabe que tem os seus entes amados que partirem para o lado de lá e que estão de lá trabalhando para que você também cresça espiritualmente. Não tem nada mais alegre na minha vida do que saber que meu pai e minha mãe estão trabalhando por mim, meu avô também, que tanto gostava de mim, a gente se relacionava tão bem. Então, isso é muito prazeroso, isso nos dá muita alegria. E às vezes as pessoas perguntam: você já recebeu muita mensagem dos seus familiares? Eu digo: nenhuma. Porque não precisa. Não precisa. Quando tem as dúvidas, essas coisas todas, os pensamentos vêm. Vem através da realidade intuitiva que todo mundo tem. Treina a tua, que vai ter também. Não precisa de esforço nenhum nessa parte. Entende? Então a coisa chega, simplesmente chega. Entende? Não tem que vir a coisa ostensiva. Não. Não precisa ser ostensiva. Entende? Pode ser uma coisa extremamente natural. Então é por isso que servem as reuniões de estudos, para que a gente desenvolva a nossa capacidade cognitiva. E por que é importante você desenvolver isso? Porque a tua capacidade cognitiva é que vai te trazer um negócio chamado de discernimento. Discernimento. Quanto mais conhecimento cognitivo você tem, maior a sua capacidade de discernir o que é verdadeiro, do que é falso, do que é certo, do que é errado, daquilo que vai trazer coisa boa, daquilo que vai trazer coisa ruim para você. Por isso que é importante você estudar. Porque quanto maior o seu discernimento, maior a sua capacidade de trabalhar e apurar seus sentimentos, melhorar a sua afetividade. É como está escrito lá no nosso livro do Evangelho. No início, o homem só tem instinto, quando avançados e corrompidos tem sensações, quando instruídos. Quando as sensações são instruídas e depuradas, você vai ter sentimentos e afetividade. Então quem vai trazer a instrução é isso aqui, é o reunião de estudo. Capacidade de ter discernimento. Então estuda, deixa de ser preguiçoso, educa teu ego, vá atrás de conteúdo que você sabe que vai servir para a sua imortalidade. Você está aí, vivendo na vida, entende? Se você já tem família, você tem a obrigação diante dos seus filhos com isso tudo. E a gente deve levar essas informações para os nossos filhos. Daí a importância que aqui você trabalha qualidades morais e aqui trabalha qualidades cognitivas. Os dois juntos vai te alavancar no mundo espiritual. Mas além disso, a gente tem os passes, que é o que Divaldo chama de bioenergia. Os passes. Até o advento dessa máquina chamada máquina Kirlian, os passes não tinham uma representação objetiva no mundo científico. Mas foi lá no ano de 1940 que esse russo inventou essa máquina, em que ele registrava mudança de corrente elétrica. E a partir daí, foi um grande avanço para nós. Porque essa máquina se vulgarizou e hoje ela serve de tudo para investigação e para tratamento. Tem trabalhos hoje em dia mostrando, e é bonito isso, sabe? E que é feita fotografia Kirlian do dedo antes do passe e depois do passe. Você encontra isso na internet. Então, antes do passe, aquela aura bem sofrida, sem vitalidade, e depois do passe, aquela aura grande, cheia, com muita vitalidade. Isso é uma documentação científica de que aconteceu alguma coisa entre a entrada e a saída. E essa alguma coisa que aconteceu foi 1 minuto e meio que você ficou ali fazendo uma oração para Deus. Em que outras pessoas também estavam fazendo oração e dando a sua energia pessoal para alimentar aqueles que estavam sendo necessitados. É muito bonito quando a gente vê o André Luiz escrevendo o tratamento de passe no livro Missionário da Luz, em que entra uma senhora lá que estava com uma hepatite, e durante o trabalho de passes, André Luiz vê o jogo de energia que está sendo projetada para o campo magnético da paciente, e aquela energia toda vai se alojando
nas áreas mais de deficiência, por causa dela do fígado, e ele vê a melhora energética do fígado lá. E ele faz até uma pergunta bem para ele, mas ela está curada? Não. Ela recebeu uma energia extra, ela não está curada. E o Alexandre ainda explica para ele. Não é o Alexandre, é o Alves, o missionário da luz. Nos domínios da mediunidade. Senão essa mulher adquiriu essa hepatite, você é uma pessoa muito irritadiça. Se irrita com tudo, estressadinha com tudo. Adquiriu uma hepatite por causa disso. Eu acho interessantíssimo ter o diagnóstico espiritual das coisas, sabe? Porque aqui você vai, não, mas não é hepatite C, aqui é hepatite por esteatose, por gordura, não é hepatite por uso de drogas, não é hepatite por uso de medicamentos, não, lá não é hepatite porque era irritada, se intoxicava com fluido negativo, ficava digerindo coisa ruim. Eu acho impressionante, porque o consultório é cheio disso, nunca vi tanta gente digerindo coisa ruim. Ele mais gosta, não, é um prato cheio. E você fala, mas por que você não põe pensamento bom? Primeiro, tem pensamento bom? Tem pensamento ruim? Tem. Por que você escolhe ficar com ruim? Por quê? Tem tanta coisa boa para você fazer, mas o ego é desse jeito. Ele vive de suas imperfeições, da sua ignorância. Ele prefere ficar remoendo o mal, abraçando o problema, do que ir atrás da solução do problema. Então, é nesses exemplos que a gente vê e diz que não vale a pena você ficar se irritando com as coisas. Não vale a pena. Por pior que seja a sua situação, por mais sobrecarregado você esteja, não interessa. Vai fazendo. Eu te digo isso porque eu faço desse jeito. Eu vou fazendo. Não quero saber se fulano está ajudando, se não está ajudando. Vou fazer. Quando eu vi, fiz, e vou fazendo, até chegar a hora de eu fazer o repouso na minha cama e dormir. E aí eu durmo, não tenho outra coisa para fazer mesmo, já fiz tudo que tinha que fazer, ele vai e dorme. Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando você foca nas soluções, sempre vai ter pensamentos bons para que você continue dando solução para o problema. Mas quando você foca no problema e fica abraçando o problema, você não vê outra coisa a não ser o próprio problema. Então, o que é que o passe vai te ajudar nisso? Ele vai te fazer quebrar essa corrente vibratória que você está a semana inteira enclausurado por escolha própria de continuar fazendo errado. É um verdadeiro, é um confronto de energias que você vai ter. Entende? E se você tem realmente boa vontade e está fazendo algum esforço para se ajudar, a coisa vai fluir muito bem. Se você não fizer a sua parte, também não vai mudar muita coisa. Porque você continua abraçando o problema do que? Então o problema é seu. Entende? A única coisa que a gente traz para vocês é que a gente está aqui para vencer provas e expiações. A gente está aqui para fazer coisas boas. A gente está aqui para trabalhar virtudes. Como é que você vai trabalhar virtudes se você está abraçado com o problema? Está lá sempre queixando da manhã do mesmo jeito. Passa 10 anos falando da manhã do mesmo jeito. 20 anos a mulher falando do marido do mesmo jeito. Desgraçado, fazendo sempre uma coisa errada do mesmo jeito. E falando, e está lá, está entendendo? Dorme com ele, come com ele, briga com ele a semana inteira, o ano inteiro, a vida inteira, está entendendo? Quer ter saúde espiritual? Larga a mão disso. Faz a tua parte. Esquece o que é ruim. Se aquele que mora contigo é ruim, quer ser ruim, é a opção dele. Você tem que respeitar a ruindade do outro, velho. Deus não respeita o nosso livre-arbítrio? O anjo da guarda não respeita o nosso livre-arbítrio? O Espírito bom não respeita o nosso livre-arbítrio? Por que ele vai respeitar o livre-arbítrio do outro? Respeite. Quando ele estiver lascado que quiser ajudar, ele vai procurar até você e você vai ajudar, ué. É assim que a gente tem que fazer. O momento de despertar de cada um é um momento pessoal, individual e intransferível, meu. Então faz tua parte. Vem tomar teus passos. Participa da reunião evangélica. Sabe que aí tem conteúdo moral para a tua vida.
Vem para reuniões de estudos, dilata teu cabedal cognitivo a respeito do mundo espiritual, porque teu anjo da guarda vai estar lá junto de ti, mostrando tudo que é correto, que é bom, que está sendo útil para você, e que você vai ter condição de, por si só, superar as dificuldades. Porque é isso que vale na vida. É as mudanças que eu faço em mim. As mudanças que eu faço nos outros é dos outros, não é minha. O que é meu é o que eu faço em mim. E o que você está fazendo por você? Está segurando o problema? Olhando para o problema? Vivendo com o problema? Dormindo com o problema? Comendo com o problema? Tomando banho com o problema? É só o problema? O mesmo problema? Que mudança você está fazendo por você? Nada. Não sou. Não sou. Então os passes vêm ajudar. Tem transfusão de energia? Tem. É documentado científico? É. Não aproveita porque você não quer. Está aí. Uma coisa eu te garanto. Só de chegar aqui, teus espíritos protetores, os protetores da casa que estão te ajudando, em virtude da frequência e da boa vontade que você vem para aprender alguma coisa, só de chegar, eles já estão trabalhando, porque você se fez merecedor de alguma coisa, desde que você seja um trabalhador honesto, um trabalhador sincero, um trabalhador que está visando trabalho e não fica querendo só ter benefício, porque a maioria não visa trabalho, mas quer sempre ter benefício, quer sempre ter alguém para dar um jeitinho dele, para dar uma forcinha, para levantar. Então passos é isso. Hoje em dia não é uma questão filosófica, científica, doutrinária. É uma questão científica, humana, documentada e registrada por aparelhos específicos. Se você souber usar, bom. Se não souber usar, problema seu. Entende? Mas a doutrina explica como você vai se beneficiar durante os passos. E uma das coisas que é principal, que são principais para isso, é você ter fé. Esse sentimento de segurança ímpar do bom proceder que você sabe que deve fazer, e por isso você vai fazer com consciência o passo que você vai receber. Esse sentimento de segurança ímpar do bom proceder do pai que é perfeito, para com o filho que é imperfeito e que está necessitado, aí sim, tenha fé. Fé em Deus e fé naquilo que você está fazendo. O resto vai acontecer. A semana que vem a gente vai falar um pouco da água fluidificada. Muita paz aqui. Façamos nossa prece. Meus amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e em particular aos amigos que ainda não conquistaram. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abris o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o atentamento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras passadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, misericórdia, a nos conceder mais uma noite de estudo, Senhor,
vezes de alimento para a nossa alma, desenvolvendo dentro de cada um de nós a oportunidade de ser filho. A cada experiência vivenciada, no qual Deus nos despertar, e até chegarmos e recebermos esse acolhimento, podemos, Senhor, sentir a sua presença através desses benfeitores do mundo maior, presidindo a nossa reunião de estudo, nos envolver com esses fluidos salutares, trazendo a cada um de nós o despertar de nossas consciências para o sentimento do Senhor, no qual nos conduz Jesus para praticarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso sangue. Que venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a Deus. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. O teu amparo, auxílio, socorro, Senhor, que chega a cada um de nós quando necessitamos, fortalecendo o Senhor assim, para sermos o instrumento da nossa paz. Que assim